Me sinalizem aí se dá para ver a tela que eu estou apresentando. Paulo, dá para ver? A apresentação está aparecendo? Oxi, acho que travou aqui. Não? Não, Bruno, não dá para ver, não. Vou de novo. E agora? Agora sim. Beleza. Galera, vamos. Oi. Beleza. Qualquer coisa. Beleza, chefe. Beleza. Gente, vamos já iniciando então. Boa noite, Vera. Vi que a Vera entrou também. Obrigada por vocês estarem aqui, né? Boa noite. A gente vai aprender juntos um pouco mais e eu quero orar já entregando ao Senhor esse tempo. Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos, ó Deus, em Teu nome, para aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, aprender um pouco mais sobre a visão do Senhor para esta igreja, para a nossa comunidade. E eu peço, Espírito Santo, agora a Tua intervenção nesta aula. Não sou eu falando, não é ninguém que sabe, mais ou menos, mas é o Teu Espírito falando através de nós, através da Tua palavra. Nós te consagramos esse tempo, te consagramos a nossa vida, a nossa mente. Tira, Senhor, toda distração, tudo que possa atrapalhar. Em nome de Jesus, amém. Bem, então a gente começa hoje na aula número 2, para quem estava na aula passada, antes do feriado. Foi bom o feriado de vocês? O meu foi bem corrido, mas foi bom. Espero que vocês tenham conseguido descansar um pouco, né? E aí na nossa primeira aula a gente falou sobre a visão da igreja local e a gente teve uma conversa mais introdutória, né? Vamos chamar assim, uma visão mais geral, né? Da visão sobre igreja local. Alguém lembra? Ai, meu Deus, vou me arriscar aqui. Alguém lembra alguma coisa que marcou assim da aula passada que poderia citar rapidinho? Uma frase, um versículo, ou sei lá, alguma colocação que algum colega, que algum irmão tenha feito? Alguém se voluntaria? Já para a gente ir puxando o gancho do que a gente viu na semana passada, retrasada, né? Deixa eu ver quem que estava na aula passada. Edilene eu sei que estava, Thaís estava, quem mais está aqui? Ó, Cirlândia acho que não estava, se eu não estou enganada. Alguém se voluntaria? Boa noite, Bruna. Boa noite, pessoal. Eu me recordo que você fez uma comparação da comunidade local, né, da vida da comunidade local com a Igreja de Atos 2, 42, do 42 ao 47, né? Legal. A gente Nós falamos pegou. sobre perseverança, comunhão, temor, unanimidade e os necessitados. Linda, aluna exemplar. Isso mesmo, a gente pegou esse texto e fez alguns comparativos de princípios, né? Que aquela igreja de Atos 2 vivia como comunidade local e trazendo isso para a realidade da nossa igreja, né? Bom, vamos recapitular aqui o nosso cronograma como que tá? Então a gente teve aula 1, né? Nossa igreja se organiza em comunidade. A gente vê a importância também de existirem as comunidades locais, né? A comunidade num bairro, numa cidade específica, né? A gente vê que a comunidade ela pode atender a necessidades específicas daquela região, daquele local. Agora, na aula 2, então, a gente entra na parte de nossa igreja se organiza em ministérios, né? Que a gente vai ver um pouco dos ministérios da comunidade Betsaida hoje. E na nossa próxima aula, a gente vai ver sobre células e discipulado. E, por último, pastoreio, crescimento e multiplicação. São essas as 4 aulas que nós teremos nessa matéria. Então, vamos lá. Isso aqui, recapitulando, vocês lembram? O Matheus hoje não está aqui, mas
ele que me ajudou a lembrar dessa história da localização espacial, né? Quem aí lembra da época da escola, que a professora, geralmente geografia, né, que ensinava, qual que é seu lugar no espaço, no universo? Aí fazia lá, planeta Terra, né? Na verdade, tem umas que iam mais longe, né? Universo, Sistema Solar, Via Láctea, aí depois, né? Terra, Brasil, Estado de São Paulo e assim ia, né? Aqui a gente está vendo a nossa localização no espaço como igreja, né? Então a gente sabe que a Igreja de Cristo é um organismo vivo, a gente sabe que ela é uma só, né? Não existem várias igrejas por aí, a gente sabe que existem comunidades, o termo mais correto, né, seria esse. E nós estamos aqui, Brasil, né? São Paulo, Carapicuíba. Deixa eu até ver se eu ponho meu laser de novo, que eu achei muito chique. São Paulo, Carapicuíba e Betsaida Central. Estamos aqui. E aí, qual que é o propósito de Deus para este local, para essa comunidade? É isso que a gente está aprendendo, discutindo aqui juntos, né? Aqui eu coloquei fiz um paralelo com essa ideia e coloquei o seguinte: então a gente é parte da Igreja de Cristo, somos parte de uma comunidade local que tem ministérios e esses ministérios servem para edificação e a edificação dos santos, né, que são as pessoas que fazem parte dessa comunidade, isso vai retornar em salvação, em novos convertidos, certo? O caminho seria esse, mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? A gente sabe que dentro desse processo de edificação, por exemplo, existe um verdadeiro moldar do Espírito Santo, né, na vida de cada um, dentro da vida da comunidade local, né? Para que isso possa resultar em fruto. E eu achei muito legal, não sei quem estava no culto ontem ou assistiu, mas o pastor Walter levou uma palavra muito propícia, tem muito a ver com coisas que a gente vai conversar hoje, né? Sobre dar fruto e fruto que permaneça. Vamos lá. Gente, meu suporte de celular ele tá caindo aos poucos, assim. Cada hora eu tô vendo que minha testa fica maior no vídeo, mas o importante não é isso. Foquem no slide, tudo bem. Eu só coloco isso aqui para eu poder ver vocês. Então vamos lá. Pra gente começar aquecendo, pega papel e caneta aí. E aí eu quero que vocês já respondam essas duas perguntas para a gente começar. Na sua opinião, o Paulo e a Vera eu acho que não vai valer. Mas quantos ministérios a Betsaida tem? E aí eu tô falando de ministério mesmo, tá? Jovens, crianças, enfim. Quantos ministérios, na sua opinião, a Betsaida tem? Respondam aí. E por que existem ministérios específicos dentro de uma comunidade? De uma forma bem simples, eu queria que a gente refletisse aí sobre essa primeira pergunta. Por que que existem ministérios, né, divididos, enfim, exclusivos, né, para cada necessidade dentro de uma comunidade? Pensem aí, respondam. Eu vou dar 2 minutos, que eu sou boazinha. E a gente já conversa. Alguém já arriscaria dizer quantos ministérios a Betsaida tem? Eu acho que uns 10. 10? Obrigada, Dani. Tem um pouco mais. Quando eu estava fazendo essa lista, eu falei, meu Deus, a gente tem bastante ministério, graças a Deus por isso, né? Tem um pouco mais, mas legal, obrigada pela participação. Mais alguém quer dar um Eu acho chute? que uns 12. 12? É. Tipo, pelo número de discípulos? Brincadeira. Tem mais de 12. Quer dizer, eu acho que tem mais de 12. A gente vai mostrar Eu, aqui. eu acho que tem uns 15, chutando, né? 15, ó, tá mais perto. Sim. 12.
também. Acho que é o Paulo falando aqui, 12. Entrou aí também o Rafael, que eu vi. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Thaís está falando 16. Tá, antes de eu dar a resposta, queria que vocês me dessem alguém, uma pessoa aí, para não ficar muito comprido, né? Mas uma pessoa, duas pessoas. Por que que existem ministérios específicos dentro de uma comunidade? O Paulo já está respondendo aqui, existem para o crescimento do corpo de Cristo, legal. Mais alguém poderia arriscar? Dizem que eu sou professora mesmo, né? Eu quero que todo mundo participe, não me conformo de falar tudo. Não é palestra, é aula mesmo. Quero que a gente pense e reflita. Que às vezes a gente está dentro da comunidade e recebe vários convites, né? Ah, venha no Projeto Esther, venha nos jovens, venha não sei o quê. E a gente fala, nossa, quanta coisa legal que a igreja tem, mas a gente nunca para pensar qual o propósito disso. Até acho que se a gente, assim, uma ideia minha, né? Se a gente refletisse mais sobre o propósito, a gente até valorizaria mais, né? O que a gente tem na nossa comunidade, que, modéstia à parte, né? A gente é parte aqui, é muito precioso, né? Mais alguém gostaria de falar? Bru, posso falar? Pode, Dani. Então, eu acho que pode ser relacionado com a questão de dividir, por exemplo, em departamentos, né? Por exemplo, uma empresa. Quando ela é dividida em departamentos, é muito mais fácil de você ter qualidade em cada um deles, né? Do que, por exemplo, se todo mundo fizer tudo junto e ao mesmo tempo e, enfim, acredito que seja por uma questão de qualidade, né? De, tipo, dividir para que haja qualidade em cada um deles. Legal. Obrigada, Dani. Isso aí. A Dani é meu RH presente aqui. Obrigada, Dani. Gente, basicamente é isso mesmo. Vamos primeiro para a resposta da nossa pergunta aí. Olha só quantos ministérios tem aqui. Dá para contar aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Alguém falou 14? Se eu não esqueci de nada, porque é possível, viu? Eu fazendo essa lista, eu mandei até pro Ronaldo. Falei, Ronaldo, dá uma olhada aí, vê se eu não tô esquecendo de nenhum ministério. Mas eu acho que eu coloquei tudo aqui. Se eu esquecer, Paulinho, também pode dar um toque aí. Bom, temos aqui então presbitério, diaconato, louvor, jovens, adolescentes, o infantil, que é o Bet Kids, dança, audiovisual, todo aquele trabalho que vocês veem de transmissão do culto, o som, o pessoal que fica tirando foto, divulga nas redes sociais. Ó, eu nem mencionei o trabalho nas redes sociais, as lives, que também já está praticamente se formando um ministério aí, né? Só disso. Temos as células. Hoje, até vocês vão perceber que eu não vou dar tanto enfoque da gente falar sobre célula, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso, só sobre célula e discipulado. Ó, o Paulo tá me lembrando aqui, esqueci do quilo do amor. Então, 15, 15, né? Alguém falou 15? Alguém falou, né? Foi eu, a Cirlândia. Falou, né, Ciro? Então, ó, você acertou, eu que errei. Esqueci do quilo Amém. do amor. Sensacional, isso aí. Sim. Temos o Bet School, que foi uma estreia também esse ano, né? Estamos aí avançando no Ministério de Ensino. Temos o Projeto Esther, Homens Valentes, Vida 2. Vida 2 já me abençoou tanto, eu sou recém-casada, nossa, como me abençoou, como foi importante para mim, né, receber toda essa instrução. E aí eu já tô dando a dica, né? Por que que tem ministérios específicos dentro de uma comunidade, né? E a gente tem, isso aqui eu queria dar um destaque também, que é o aconselhamento, né? Não sei quantos sabem. E não é só para pessoas da igreja. Então, se você tem alguém, né, que está passando por uma situação difícil, precisa conversar, receber uma palavra, um direcionamento, você pode mandar no WhatsApp da igreja, né? E, ó, o Paulo está citando aqui evangelismo, exatamente. Hoje, até a nossa estratégia de evangelismo, ela ainda está bem focada nas células, né? Pelo menos
vejo dessa maneira. O convite que você faz para o visitante, ou nos cultos também. Projeto Esther, para mim, hoje, tá? E na minha humilde opinião aqui, para mim é um instrumento enorme de evangelismo, porque é aquela coisa de traz amiga. Nossa, isso é tão poderoso, né? As mulheres são maravilhosas, carinhosas, fazem coisas incríveis, né? Então, assim, Projeto Esther, super evangelístico para mim também, os homens valentes. Mas eu falava ainda do aconselhamento, e isso é muito importante, porque nos dias de hoje, a gente está vivendo questões que a gente não enfrentava 10, 20 anos atrás, né? E as pessoas estão com problemas que a gente muitas vezes fica, até a gente mesmo, fica sem saber o que dizer, como aconselhar. Né? Você pode encaminhar para a igreja isso. Né? Pode ser até. Temos um corpo de psicólogos agora na nossa comunidade, então olha que legal, né? E tudo isso aí a serviço do reino. Né? Então vamos lá, continuando aqui. A gente já comenta um pouco mais sobre a questão de necessidades específicas, tá? Olha lá, vivemos em uma modernidade anunciada na década de 80. É isso mesmo. Gente, quando falavam que ia ter, sabe, filme antigo que mostrava a pessoa conversando através de um aparelho por vídeo, eu achava aquilo impossível de acontecer. E hoje a gente faz isso, a gente está tendo aula através de vídeo, né? Acho que o Marcelo falou algo aqui no chat. Deixa eu voltar para ver. Aqui. O ministério evangelístico na igreja reflete o verdadeiro amor de Deus pelas vidas. É isso mesmo. É o ministério responsável pelo evangelismo, missões da igreja. A mensagem ministério o evangelista é o cristão capacitado por Deus. Ó, o Marcelo, ele já está até falando de um ponto que a gente vai abordar já já. Que tem tudo a ver com isso que ele colocou. Então, gente, primeira coisa, estou abraçando uma almofada aqui. Primeira coisa, por que existem ministérios assim, com esses nomes, né? Alguns eu quero até mostrar que tem base bíblica mesmo. Você vai achar na Bíblia um ministério com o mesmo nome, né? Igualzinho. Tem outros que não. Por exemplo, na Bíblia não tem Bet Kids. Não está escrito na Bíblia. Vocês vão fazer o Bet Kids para alcançar as crianças de todo... Não, não tá, né? Não está escrito Start Jovem na Bíblia. Não vai achar também isso, né? Mas essas são estratégias que o próprio Espírito Santo dá para a comunidade local, né? Para alcançar um público específico. A gente entende hoje que, por exemplo, você convidar um jovem, né, que é solteiro, que faz faculdade, trabalha, para participar de um culto Vida 2, amém, ele vai aprender bastante, vai ser edificado. Mas em termos de alcançar o que essa pessoa está de fato precisando, a gente vê que fica um pouco longe, né? Então a gente tem ali um culto de jovens, em que vão se falar sobre questões de jovens, que o jovem enfrenta hoje, né? Crianças, poxa, a gente vê que quando as crianças precisam permanecer no culto lá embaixo, elas vão ficar, mas a gente vê que é difícil até para os pais conseguirem prestar atenção, receber a palavra, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai falar, vai ministrar o evangelho para as crianças de uma forma que elas possam entender, de uma forma que desperte o interesse delas, né? A gente acredita que a gente não precisa esperar essa criança virar uma adulta para ir se converter e aí aceitar Jesus. Não, ela pode ter experiências com Deus ainda criança. E isso sim tem respaldo bíblico, né? A gente tem lá a experiência de Samuel, que já servia no templo como criança, e aí a Bíblia fala assim, que ele servia no templo, mas ele ainda não conhecia o Senhor. Então, como é importante a gente ter uma igreja preocupada de apresentar o Senhor para as crianças, né? De uma forma que elas entendam. Beleza, citei aqui esses primeiros para a gente conversar um pouquinho. Alguém já abre aí para mim 1 Timóteo 5. Outra pessoa já abre em 1 Timóteo 3. Outra pessoa em 1 Crônicas 25. Tem bastante texto para ler.
outra pessoa em Salmo 149 e, por último, 1 Timóteo 4:11. Então, preciso de 5 voluntários. Ou, se não tiver os 5 para ler, alguém vai ler mais de uma vez para me ajudar aqui. Quem achou o primeiro, que vai falar do presbitério, né? Até eu estava perguntando, tirando algumas dúvidas, né, com a nossa liderança, mesmo para não falar nenhuma besteira aqui, né? E perguntei, falei, o presbitério é um ministério, né, na Bethsaida? Existe um ministério? E até o que foi me passado é que, assim, nunca nem precisou oficializar, porque sempre aconteceu de uma maneira tão orgânica, né, a questão do presbitério, que nunca nem precisou anunciar, o ministério dos presbíteros, mas eles existem, e eles estão aí, né, nos servindo. Quem achou, já pode ler, 1 Timóteo 5, do 17 ao 19, por gentileza. Vou ler, então. Pode ler, por favor. 5:17, né? Até o 19, por favor. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Certo? Isso mesmo. Gente, aqui Paulo está dando uma instrução para Timóteo, né, nessa carta, porque Timóteo foi enviado, né, para cuidar de uma igreja, seguindo os passos ali do apóstolo Paulo, né, que tinha discipulado ele. E ele está falando aqui sobre a importância do presbítero. Olha só algumas coisas para a gente observar nesse texto. O presbitério é digno da máxima honra, né? O que a Bíblia está nos ensinando. São autoridades dentro da igreja que vão buscar assistir a igreja, essa comunidade, nas suas necessidades, né? Vão verificar quais são as principais necessidades. Eles exercem uma função de liderança, né? E aqui até está falando que eles são dignos de salário, no sentido de que, se eles trabalham pela igreja, né, merecem inclusive receber desse fruto. Ali naquela época, principalmente, né, em que a gente não tinha essa gama de profissões que a gente tem hoje. Então, muitas vezes, essas pessoas que estavam ali como presbíteros, elas se ocupavam diariamente de visitar enfermo, né, de orar pelas pessoas, e não é igual hoje, que a gente vai visitar alguém, a gente chama o Uber rapidinho, ou ainda o ônibus que seja, que é super rápido, a gente se locomove com muita facilidade. Você imagina, para alguém ser presbítero, né? Naquela época, o desafio era muito maior, provavelmente demandava todo o tempo que aquela pessoa tinha, né? Então aqui já está falando desse cargo de autoridade mesmo dentro da igreja, que seria o presbitério. E fala também aqui que a gente não deve, inclusive, nem falar mal do presbítero e nem aceitar acusação falsa. Acusações, né, contra um presbítero, sem que houvessem pelo menos, acho que 3 testemunhas que tá aí. Eu não estou com o texto aberto aqui, né? Mas olha que interessante. Então, de como essa função ela é importante, né? De como essa liderança precisa ser cuidada por De nós. 2 a 3 testemunhas. 2 ou 3, né? Obrigada. Bom, legal. Alguém quer comentar algo sobre o presbitério? De repente, nosso presbítero que está aqui quiser falar também. Tranquilo? Posso seguir? Legal. A gente tem o diaconato. Quem abriu aí para mim? 1 Timóteo 3. Por favor, pode ler. 3 do 8 ao 13. Vou ler aqui, Bruna. Obrigada, tá? Pode ler. Do mesmo modo, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de lucro desonesto, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam primeiro provados,
Depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Do mesmo modo, suas mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias e fiéis com todas as coisas. Os diáconos sejam maridos de uma esposa e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que praticarem bem o ofício de diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Legal. Gente, aqui também está falando de diaconato, né? Quem poderia me explicar, na sua visão mesmo, o que que você acha que um diácono faz? Qual que seria a função de um diácono na comunidade local? Muitas coisas. Sim, de fato, muitas coisas. Alguém quer mais falar? Olha, eu tô dando parabéns para vocês, porque hoje vocês entraram no horário bonitinhos, estão super participativos. Eu quero que continue assim. Ó, cuidar da ordem do culto. Verdade. Vocês já repararam que quando, por exemplo, alguém tá ali orando, tá num momento mais íntimo ali com o Senhor, no culto mesmo, né? Tá num momento ali mais específico de unção mesmo. Você vê que já tem as diaconisas, né? Se for uma mulher, as diaconisas já estão ali cercando para que a pessoa não se machuque, né? Porque, enfim, ou se é um homem também, já vem os diáconos para orar, enfim. Também muitas vezes quando alguém, pastor, faz um apelo, né? Vai alguém lá na frente aceitando Jesus, vai um diácono, vai uma diaconisa orar, vai um presbítero, né? São as pessoas que exercem cargo de liderança. Diaconia, né, a raiz da palavra, ela tá muito ligada a serviço mesmo, né? Só que não serviço apenas, no caso, tem a Santa Ceia, né, que são eles que auxiliam nesse tipo de serviço, a entrada das pessoas ali na igreja, nesse tempo de pandemia, precisava aferir temperatura, precisava dar álcool em gel, né? Eram os diáconos que estavam fazendo isso. E, assim, na nossa igreja especificamente, a gente vê que também é a liderança, né? Tanto o presbitério quanto o diaconato são ministérios que oram muito, intercedem pela igreja, né? Oram por todos nós, né? Então tem essa coisa do serviço até na intercessão pelos irmãos, né? Vocês estão falando aqui no chat, deixa eu ver. Mensagens da chamada. Nossa, estão falando bastante. Só vai achar jovens, sois fortes. A Vera tinha falado, eu não vi. Desculpa, Vera. Muitas coisas. Cuidar da ordem do culto, fazer visitas, admoestar, explicar, exortar, ensinar, convidar a todos a virem a Cristo. Dar suporte no culto, recepcionarem as pessoas, servir em geral. Em suma, na verdade, é cuidar daquilo que o pastor não consegue por causa da pregação. Ótimo. Né? Tem um texto que os discípulos falam assim: nós precisamos de alguém que cuide da distribuição da ceia e nós nos dedicaremos ao ensino da palavra. Né? Então, eles entendiam que não fazia sentido para cuidar que a distribuição da ceia, porque até fala que as viúvas, algumas pessoas estavam ficando por último, estavam ficando sem, né? Então a distribuição não estava acontecendo corretamente. Só que eles sabiam que não fazia sentido deixar o ensino da palavra para atender essa outra necessidade. Então, aí surge a necessidade dos diáconos, né? Legal. A gente tem ministério de louvor, né? Tá aqui a nossa Verinha, uma bênção. 1 Crônicas 25, quem abriu? Eu vou pedir para ler. Deixa eu só ver aqui. Acho que é o versículo 1 mesmo. Quem pode ler? 1 Crônicas 25, 1. E se ninguém achou? Eu vou ler aqui rapidinho. Ó, diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã, de Jedutum. Quando vocês leem os Salmos, vocês encontram o nome dessas pessoas lá, né? Que a gente chama carinhosamente de levitas, né? Eram as pessoas responsáveis pelo louvor,
né? Eles não só cantavam, como eles compunham essas canções, né? Para profetizarem, olha só, com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados neste ministério foi dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Então aqui ele vai falar da instituição da função dos cantores na casa de Deus. E reparem, é um dos poucos ministérios, eu acho que é um dos... A gente vai ver alguns, acho que dança também, que a gente vê desde o Antigo Testamento. Então, louvor e adoração, você vê que é uma coisa que é para sempre. Eu gosto muito de falar isso, né? Que o ministério dos levitas é um dos poucos que aponta para algo que não vai passar, não vai acabar, né? Que é a adoração. Porque no céu, a gente vai para o céu, a gente vai viver com Cristo, a gente não vai precisar de ensino, não vai precisar de evangelismo, né? Mas a adoração, ela nunca vai passar. Então, é um ministério profético, como diz o próprio texto, né? Porque ele aponta para algo que vai continuar na eternidade. A gente precisa, inclusive, até, diria que valorizar, né, os nossos levitas, sempre honrá-los, seja com uma palavra de incentivo, seja com oração, enfim. Bom, temos a dança, Salmo 149:3, alguém achou que poderia ler? Ou consegue abrir rapidinho? Sim, eu achei. Oba, lê aí pra mim, por favor. É só o 3, Bru? O 3. Louvem o nome do Senhor com danças, cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas. Legal. E, gente, aqui são só alguns exemplos, tá? Vocês vão achar vários versículos falando sobre dança, sobre louvor, enfim. Eu escolhi só alguns pra gente ver que isso tá na palavra mesmo. O que eu tô querendo mostrar aqui pra vocês com tudo isso? Que a nossa igreja, a nossa comunidade local, qual que é a visão primordial dela? Que as funções que estão instituídas na palavra, claramente, que elas continuem. Que a gente exerça o modelo de liderança conforme está na palavra, que a gente louve com tudo que a palavra diz que nós devemos louvar, né? E aí, por último, então, mas não menos importante, o Back School, que seria o Ministério de Ensino, né? Quem pode ler 1 Timóteo 4:11? Please. O celular caindo aqui de novo. Alguém achou? Anda estas coisas e ensina-as. Isso mesmo. Acho que na minha versão diz assim, ordene essas coisas e ensine, mas é isso mesmo, tá falando de ensino, né? Quando me lembro daquele episódio de Filipe, o discípulo de Jesus, e aquele eunuco, né, que ele ia pelo caminho, ele estava lendo a escritura, estava lendo a Bíblia, mas ele não estava entendendo o que ele estava lendo, né? E aí o discípulo pergunta para ele, Filipe, né, você está entendendo o que você está lendo? E ele responde, né, como eu vou entender se não há quem me explique, quem me ensine, né? Então, também o ministério de ensino aqui, muito importante. Isso que nós estamos fazendo é aplicar o coração na palavra, é buscar aprender na prática qual é a instrução do Senhor para a vida da comunidade nesse tema, né, que a gente está. Mas a gente sabe que a palavra é um manual mesmo, né, de instruções para a nossa vida, para todas as áreas da nossa vida. Para que a gente aplique, a gente precisa aprender. Para que a gente aprenda, a gente precisa ser ensinados. Então, esse ministério também é muito precioso, né? Modéstia à parte, eu estou aqui exercendo agora, né? Então, puxar minha sardinha aqui também. Gente, aí coloquei aqui, né, o Ministério de Aconselhamento, que a gente tem textos na palavra falando sobre a importância, né, da gente exortar-se uns aos outros. A gente também tem, dentro do aconselhamento, o próprio discipulado, né, que a gente vive hoje, né? O discipulado, ele é uma forma de aconselhamento, é alguém que vai te ajudar, né, a compreender a vontade de Deus também para áreas da sua vida, né, para a sua vida em específico. E temos o audiovisual. Gente, trabalhar no audiovisual é assim, a gente tem que também... Já estive por lá, já passei por lá. É
é um trabalho bem árduo, não é fácil. Às vezes a gente, até, por exemplo, às vezes a letra de uma música não aparece, a gente já fica, às vezes, um pouco impaciente por não entender o que está acontecendo ali atrás, mas esses irmãos são muito valorosos, né? Eu acho, assim, tremendo mesmo o que é feito ali atrás, até por já ter acompanhado, né? Então, assim, que a gente possa mesmo valorizar, né, todas essas áreas. Bom, seguindo aqui, tem mais, olha quanta coisa. Queria que alguém, agora nessa parte aqui, desculpem, queria que alguém aqui fosse falar para mim o que é a célula, de um jeito bem curtinho mesmo, que eu falei que eu nem vou entrar muito hoje nisso, né? Mas o que é as células, o Ministério de Células? Alguém poderia trazer aqui para nós? O que acontece numa célula? Por que a célula é importante? Deixa eu ver se tem alguém falando aqui. Nossa, minhas participações acabaram. Bru, acho que é uma ferramenta de evangelização. Certo, uma ferramenta de evangelização. É um pequeno grupo, né? A gente tem uma estratégia de ser algo mais simples, mais informal, algo que a gente pode compartilhar ali da palavra, né? De uma forma mais simplificada mesmo, né? Para alcançar pessoas que não conhecem mesmo a palavra, né? Acho que o Marcelo está falando aqui também sobre muito tem se escutado falar sobre a célula. A célula nada mais é do que a extensão da igreja, um local onde as pessoas se reúnem a fim de buscar a presença do Senhor, a fim de se fortalecer ainda mais. Legal. Agora a gente está também com um trabalho muito específico sobre os adolescentes, né? Dani, desculpa ficar te pedindo assim, sem te avisar, mas você poderia compartilhar um pouquinho do que acontece lá no Star Teams? Até porque é um ministério meio novo, né? O que vocês têm pensado sobre o que os adolescentes têm enfrentado? Enfim, se puder compartilhar um pouquinho. Sim, basicamente a gente viu, né, essa necessidade de inserir também, se inserir, assim, fazer um ministério para que os adolescentes pudessem participar, né? Porque o adolescente, ele tá ali, né? Ele não é nem adulto, nem criança, nem jovem demais. Sim. E eles têm muitas questões, né? Assim, se perguntam muito sobre as coisas também, né? É uma faixa etária, assim, que realmente a gente precisa dar um foco também, não pode esquecer. E aí tem sido bem legal, assim, o trabalho que a Michelle e o Henrique têm feito, né? Eles também estão liderando lá. Porque a gente tem dado mais o foco para eles, conversado com eles sobre temas que eles, né, atualmente estão vivendo, né, que eles têm visto no dia a dia deles, muitas questões até, né, que a gente vê hoje que eles estão numa era muito tecnológica, né, assim, mais até do que a gente e tudo mais. E isso influencia em muitas questões, né, emocionais, espirituais, enfim. Então a gente tem tentado dar atenção, né, para eles, assim, nesse sentido. Então tem sido bem legal, assim, a gente tem feito coisas mais descontraídas, né? Coisas para a idade, assim, deles mesmo, dinâmicas. Tem sido Legal. bem legal. E a gente tem um desafio, né, principalmente com os adolescentes, as crianças também, de interação, né? Hoje está todo mundo na internet, Sim, no celular, e exatamente. não sabem mais lidar com seres humanos, assim, olho no olho, né? Verdade. Então, até esse é o grande desafio mesmo, né? Obrigada, Dani. Sim, exatamente. A Lembro. gente tem também ali o mesmo desafio com os jovens, né? Falando aqui um pouquinho do Start Jovem. Tô vendo aqui que a nossa chamada termina em 10 minutos, gente. Quando cair, a gente entra naquele segundo link, tá? Que eu acho que todos receberam, né? Só para avisar. Bom, a gente tem aqui também o Bad Kids, como a gente falou, a gente tem o Projeto Esther, a gente tem Os Homens Valentes, Vida 2,
tudo pensado, são todas estratégias, né? De também a gente pode olhar dessa maneira a essência da nossa comunidade, que é família, né? Então aqui a gente está tratando todas as esferas da vida em família, porque esse adolescente, ele é filho de alguém, né? Essa criança também. Essa mulher, ou ela é esposa, ou ela já é mãe, ou ela é solteira também, mas, né, mulher, necessidades de mulher, esse homem, né? Hoje, como é difícil, né? Até o Paulo falou no começo sobre a modernidade que tem invadido o pensamento da igreja, né? Tem contaminado mesmo. E a gente vê como tem se perdido a figura masculina, né? Até com o advento dessas ideologias. Não quero aqui entrar em nenhuma polêmica, mas a gente vê que hoje, por conta de um excesso de destaque da mulher de uma forma um pouco distorcida, a gente vê um enfraquecimento da figura paterna, da figura masculina. E Satanás tem usado tudo isso como estratégias mesmo, né? Para enfraquecer a figura familiar. Tanto que hoje a gente vê, eu na minha área principalmente, a gente vê cada vez mais a luta para que se reconheça que uma família não precisa existir mais na configuração que a gente tinha alguns anos atrás, que não precisa de pai, não precisa de mãe, o pai pode ser uma mulher, né? A mãe pode ser homem, se quiser se sentir assim. Então, são questões que vêm aí trazendo grandes desafios para a igreja. E aí eu queria mostrar com isso que a outra essência do que está no coração do nosso pastor, primeiramente no coração de Deus, mas nele, através da liderança dele, né? A essência de família, né? De restaurar mesmo e de edificar famílias saudáveis. A gente tem testemunhos, né, de mulheres que chegaram na igreja, muitas vezes com uma vida familiar, não só mulheres, né, mas assim, um exemplo, a vida familiar totalmente destroçada, mas encontraram em Deus ali restauração e constituíram famílias segundo o coração de Deus, né? Crianças mesmo com questões que chegam até nós, né? Crianças de fora, que a gente lida questões de rejeição com os pais, mas que vão conhecer o Senhor e vão crescer fortes, né? Serão adolescentes fortes, serão jovens fortes e vão constituir famílias também segundo o coração de Deus, né? Agora, se a gente perde qualquer uma dessas gerações, a gente compromete, né? Todo um processo de Deus. Então, isso para demonstrar como é importante, né? Inclusive, alguém sabe o que significa também ministério? A palavra ministério? Eu já falei uma vez. Ministério. Alguém sabe? Ministrar alguma coisa tá ligado a quê? Vocês não lembram da aula, né, de história da igreja, ó. Ministério está super ligado a serviço também, da mesma maneira. Então, quando você ministra alguma coisa, você está exercendo serviço, né? Bom, a gente acho que vai... Não, tem 7 minutos ainda. Queria fazer uma pergunta, então. Beleza, a gente tem todos esses ministérios aí. Legal. De quem que é, então, a responsabilidade, vamos supor, do projeto Esther? De quem que seria a responsabilidade? Alguém gostaria de responder? De cuidar desse ministério? Se eu não me recordo, eu acho que é Paulo, né? Fala para instruções para a igreja, não sei se é para Timóteo, que as Ah, mais velhas devem instruir as mais novas, as legal, maduras. legal. Isso mesmo. E de quem que é a responsabilidade hoje na igreja do Bet Kids? Alguém sabe? Quem está com a responsabilidade hoje do Bet Kids? É uma boa pergunta, inclusive. Vocês conhecem os seus líderes? Vocês conhecem os líderes dos ministérios da É a igreja? BMS, não é, Bru? É o Guilherme Edmar Casa. Simone, beleza. Obrigada, Gui. Apareceu do nada. Cheguei agora, mas... Legal, Gui. E de quem que tá a responsabilidade do Start Jovem? Alguém sabe? Cunhas.
Michelle Henrique. Michele Henrique, legal. Da dança, Thaís Caí. Leonídio. Thaís Leonídio, tá aqui Ela com a tá gente. foda. Só que eu queria falar para vocês que vocês estão errados. Vou Ah, explicar por quê. Gente, queria explicar para vocês a diferença entre cargo e encargo, para a gente conversar, para a gente entender um pouco mais essa ideia de ministério. Alguém sabe me explicar o que é cargo e encargo? Qual que é a diferença nessas duas palavras? Gente, o Paulo tá pedindo para mudar de sala, então vocês têm tempo para pensar e me dar a resposta. A gente vai para o segundo link, tá bom? Aguardo vocês lá. Até já. Hello. Vamos lá, cargo e encargo. Podem soltar aí que eu já vou colocar a apresentação de novo. Alguém sabe? o cargo seria, por exemplo, os 5 ministérios. Assim, o pastor ele é um cargo dentro da igreja e o encargo são pessoas que são escolhidas pela pessoa que tem um cargo, né, de, por exemplo, presbítero, para liderar determinada função dentro da igreja. Legal. Mais alguém arrisca? Obrigada, Gui. Bom que você tá aqui. Mais alguém? Meu Deus, o pastor Samuel tá participando. Cargo é a posição na qual as pessoas possuem dentro de uma organização. E encargo é um desejo profundo do coração, compartilhando com aqueles que fazem. Então, Obrigada, Marcela. É isso mesmo. O Marcelo falou algo já um pouco mais próximo do que eu queria ilustrar aqui. Gente, o que eu quero falar? Eu gosto muito daquele texto bíblico, vocês vão se lembrar com certeza, em que o povo de Israel está no meio de uma batalha, né? Josué está à frente dessa batalha e Moisés está lá em cima intercedendo por eles. E eles percebem algo curioso. Quando Moisés ergue as mãos, o povo vencia. Mas o que começou a acontecer é que Moisés estava ficando cansado, então quando as mãos dele se abaixavam, o povo perdia, né? Então, dois queridos que são Arão e Ur, né? Eu tenho essa intimidade de falar que eles foram uns queridos mesmo, eles percebendo isso, o que eles fizeram? Eles colocaram uma pedra para Moisés sentar e eles seguraram as mãos de Moisés erguidas até que essa batalha terminasse. Portanto, quando eu falo de cargo, a gente sabe que por uma questão de organização, a nossa comunidade ela vai colocar pessoas tanto em cargos de liderança como em equipes, né? Por exemplo, aqui a gente tem o Paulo representando a liderança do Bet School, a gente tem o pastor Samuel aqui representando a liderança máxima da nossa comunidade. Temos a liderança, temos uma figura específica a quem nos reportar. O Paulo, ele tem a equipe dele ali de professores, para quem ele vai delegar tarefas, as matérias que cada um vai lecionar, a maneira como isso deve ser conduzido. Porém, paz, pastor, que honra tê-lo aqui. Porém, a gente sabe que, aí como tá aqui, né? Cargo é responsabilidade, eu coloquei aqui, né? Pela nomeação. Então, né?
o Paulo foi nomeado líder do Ministério de Ensino, então ele já tem uma responsabilidade pela nomeação que ele recebeu, né? É claro que a responsabilidade do Paulo não é apenas pelo nome, mas é pelo caráter dele, pela responsabilidade que ele tem diante de Deus. Porém, o que eu quero ilustrar com isso é que a responsabilidade de fazer o ministério de ensino da igreja acontecer não é só do Paulo, é de todos nós, é da comunidade. Mas como, Bruna? Eu não tenho dom para ensinar, né? Ou eu não falo em público, misericórdia. Não, não é isso. Mas, por exemplo, com a participação de vocês aqui nessa aula, tão simples, né? Que a gente preparou com muito amor, carinho, mas simples, vocês estão colaborando, vocês estão erguendo as mãos do Paulo, né? Nesse ministério. Vocês estão fazendo com que esse ministério prevaleça, para que haja edificação. Até uma oração bem específica que eu fiz, que estivessem presentes na aula sobre visão da igreja, pessoas que o Senhor quer como chaves mesmo para essa comunidade, para edificar a outros. Então, tudo que a gente está recebendo aqui não é só para a gente, tipo, que legal, aprendi que a Betsaida é uma igreja muito bacana. Não é isso, mas é para que até mesmo a gente saiba responder algumas coisas, né? Vão chegar pessoas novas. Como que a gente insere essas pessoas novas no contexto da nossa comunidade local? Conhecendo bem essa visão e sendo participantes dela, não é verdade? Bom, olha só, aí com encargo, então eu coloquei aqui, ó, ato de encarregar, atribuir a alguém cargo, obrigação, emprego, incumbência, enfim. Mas aí eu coloquei aqui, responsabilidade intrínseca ao caráter. É aquela pessoa que ela faz não porque alguém pediu para fazer, mas porque ela sabe que ela é parte daquilo. Então, é muito diferente de a gente falar assim, temos um ministério de limpeza na igreja, por exemplo. Então, eu vou instituir a partir de agora, Thaís Leonídio, eu aqui, né, no exemplo. Thaís Leonídio é a ministra da limpeza na igreja. Ó, a Thaís, né, ganhou um cargo, tal, bacana. Então, a Thaís vai lá, todo dia, lá, acabou o culto, ela vai limpar tudo, ver se ficou alguma coisa, né, beleza. Só que vocês concordam que se eu, como irmã em Cristo, como sabendo que eu sou parte de um corpo, de um todo, né? Que a igreja limpa é melhor para todos e que eu consigo muitas vezes olhar uma coisa que a própria Thaís não vai ver, eu faço desse ministério uma coisa muito mais poderosa. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Né? Então, assim, tem o ministério de células. Bom, então tem alguém cuidando das células, a pessoa que cuida das células lá, Sem encargo. né? Que tem as ideias, que pense, né? Tem o Se Ministério de Ensino. existisse só o cargo, não existisse um cargo. Não entendi, desculpa, cortou seu áudio para mim. Mas vamos supor que se existisse só o cargo, não existia o encargo, como que seria? Se existisse somente o cargo e não existisse o encargo? Isso. Boa pergunta, não sei, porque não existe. Mas é uma pergunta curiosa, porque a gente vê muitas vezes a falência de alguns ministérios exatamente por pessoas. Aí eu não estou falando, tá, gente, aqui da nossa comunidade, mas falando no geral, de pessoas que se apegam ao cargo e de outras pessoas que não querem ter responsabilidade, né? Então, assim, eu não quero responsabilidade. Esta é a resposta. Né? Eu não quero ter responsabilidade, porque deram o cargo para o Paulo, então o Paulo que pense como vai fazer lá. Eu tô de boa na minha casa, esperando Jesus voltar. Não é isso que o Senhor espera de nós, né? Como comunidade. O Senhor espera que a gente tenha esse espírito, esse coração de eu vou erguer a mão dele, eu vou ajudar de alguma maneira, né? Eu vou ajudar. A limpeza não é minha responsabilidade, mas pelo menos eu vou preservar limpo o que eu encontrei limpo. Não é verdade? Então, isso é uma coisa que precisa estar no nosso coração. Coloquei como exemplo aqui até a parábola do bom samaritano. Também é um texto conhecido de todos, né? A pessoa menos provável ali de ajudar aquele homem era o samaritano. Mas não se tratava de uma nomeação, né? É um judeu como eu, então eu vou ajudar. Não, você vê que o judeu pelo judeu não ajudou nada. Mas era uma coisa de é meu semelhante, é o meu próximo. Eu preciso exercer de misericórdia para com ele, né?
Deu para entender? Então, apesar de não termos todos cargos necessariamente, sabemos que temos encargo. E qual é o nosso encargo? É o chamado que o Senhor deu para todos nós. Até o pastor Walter perguntou ontem, quem tem ministério? Né? E todo mundo com medo de levantar a mão, não sei se tem uma pegadinha nisso aí. Né? Todos nós temos ministério. Todos nós podemos servir de alguma maneira. Alguém quer colocar mais algum ponto? Eu já estou caminhando para o final, hoje vai ser mais curtinho. Posso prosseguir? Alguém gostaria de ler esse texto para mim, por favor? Só por uma questão vocal mesmo, só para me ajudar. Esse texto ele é bem importante para o que a gente vai concluir aqui com essa questão de estudo dos ministérios. Oi, Pode ler? obrigada, Gui. Pode ler, por favor. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Obrigada, Gui. Ó, o Gui aqui ajudando a manter, não meu braço, mas minha voz erguida. Obrigada, Gui. Deus abençoe. Gente, então, aqui eu citei esse texto, quando a gente fala de ministério, é o texto mais conhecido, eu acho, né? Que aqui vai falar até dos 5 ministérios, que é uma matéria até que vocês tiveram. Mas qual que é a finalidade de qualquer ministério? É a edificação do corpo, é a maturidade de todos nós. E, gente, não sei vocês, mas como a gente amadurece, vocês vão concordar comigo, eu acredito, fazendo parte de alguma coisa, se engajando, né? Por mais simples que seja, quando a gente está sentado no culto só assistindo, e eu não estou desmerecendo isso, porque prestar culto a Deus já é algo grande. Mas eu quero dizer assim, quando a gente arregaça as mangas e fala, não, eu vou ajudar a fazer isso acontecer, como a gente amadurece, não é verdade? Eu tenho certeza que todos que participam aqui de algum ministério, se envolvem com alguma atividade da igreja, amadurecem. A gente convive com pessoas diferentes, né? Cada irmão tem uma forma diferente de ser. Às vezes a gente tem que liberar perdão, às vezes a gente também tem que pedir perdão, porque a gente falha, né? A gente aprende a lidar com organização, com tempo, planejamento, né? Quantas coisas que a gente aprende. E eu fico até um pouco triste quando, por exemplo, eu ouço alguém falar que saiu da igreja porque se frustrou com o ministério. Porque não é pelo ministério, o ministério pelo ministério não serve para nada. Mas quando a gente tem os olhos no Senhor, a gente sabe que até nas situações de dificuldade, Ele está nos fazendo amadurecer. Ele está querendo gerar um coração igual ao do Filho dele em nós, né? Então, quando a gente está ali, por exemplo, quando o Guilherme está lá com os adolescentes, né, fazendo uma trend com eles, aí a gente está lá olhando e fala, ai, não sabe de nada do que está fazendo com esses meninos. Não, pelo contrário, poxa, que bacana, olha, o Guilherme está criando algo novo para chamar a atenção dos adolescentes. Poxa, tem as meninas lá dançando. Vocês têm noção do esforço que é essas meninas para prepararem uma coreografia, uma dança ali para apresentar para o Senhor em primeiro lugar, mas de fato é para a edificação do corpo, é para a igreja também, né? Enfim, quantas coisas. E esses são os ministérios que a gente vê mais aparente, né? Que está ali no púlpito. Mas o audiovisual mesmo, como eu citei. Gui, você quer falar? Acho que você abriu o microfone. Pode Sim, falar? amiga, até eu queria até falar assim do como é incrível assim, como um ministério equipa o outro, né? Então, até mesmo nas nossas conversas assim, eu vejo que nem por mais revelado que você tenha, eu sou um cara que tende a ser um evangelista. O evangelista ele carrega com
com ele, né, algumas características que precisam ser poldadas assim pelo mestre. Então, assim, o evangelismo ele precisa ter uma profundidade, um conhecimento de palavra que o mestre vai equipar o evangelista. O evangelista, às vezes, ele é desapegado ao cuidado. E aí ele precisa aprender muito com o pastor sobre o que é cuidar de uma ovelha, de tratar, de aceitar, né, as mordidas que a ovelha dá muitas vezes. Então isso é muito legal, que por mais que a gente tenha uma noção clara, pô, eu sou um evangelista, eu tenho praticado muito me equipar com a igreja. Então eu me equipo muito com você, com a minha irmã, que são mestres da palavra. E isso ajuda muito ao exercício da função, né? Muito top. Isso mesmo. O Paulo falou aqui da importância do audiovisual também, que de fato, né? E, enfim, por exemplo, aqui, peguei um gancho até. Tô vendo que, sei lá, tá tocando a música e a letra não saiu. O que a gente tem a tendência de fazer, né? A gente já olha para trás, normalmente talvez erguendo a sobrancelha, tipo, o que está acontecendo? Que a letra não saiu, né? Mas talvez se a gente tivesse uma postura de, será que eu posso ajudar em algo, né? E de realmente perguntar, não é errado perguntar. Se não puder ajudar, vai falar, olha, tá tudo sob controle, a gente tá resolvendo, né? De interceder, de orar. Uma coisa também que é preciso a gente, assim, criar uma cultura nova, até mesmo sobre o pastor, né? O pastor, acredito que ele está aqui ouvindo, mas assim, o pastor não pode cuidar de todo mundo. E aí é que volta a história do cargo e do encargo, né? Ah, o cargo é dele, ele que é o pastor, ele que vai atrás das ovelhas. Não, né? A gente até lançou como desafio na aula passada que se você não estava vendo alguém na igreja, era para você tentar se comunicar com essa pessoa, ir atrás, né? Enfim. E é isso, sabe? É manter as mãos levantadas, é facilitar. Aqui fala, né? Como o Guilherme acabou de pontuar, dele todo o corpo ajustado e unido, né? Então todo mundo junto cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então olha que coisa linda, né, do reino de Deus, que nós somos membros uns dos outros. Então a gente nós estamos crescendo, isso é crescimento, né? Quando a gente faz essa troca, quando a gente tem o encargo de não, peraí, eu sou parte dessa comunidade. Se algo tá dando errado aqui, se algo não tá do jeito que deveria estar, será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Será que eu posso tomar parte de mais alguma coisa, de alguma atividade, independente de ter título, que é o que eu tô falando, né? Independente de alguém dizer que você é líder ou não é auxiliar ou não é, na própria célula mesmo. Será que seu líder de célula está precisando de ajuda? Talvez você não saiba, né? Afinal, ele prepara sempre tão bem que pode parecer que está tudo bem, mas às vezes não está, né? Então, que a gente tem esse espírito mesmo. No meio corporativo, a gente até chama de proatividade, né? Que é essa coisa de você se antecipar. Um último ponto para a gente encerrar essa aula, que não era nem tão, vamos dizer assim, não sei se seria tão importante, mas eu senti de mencionar, que eu coloquei aqui, né? Nossa igreja se organiza em ministérios, um caráter aprovado. Eu separei esses dois textos, né? Em 1 Timóteo 5, 22 e o outro 1 Timóteo 4, 14. Aqui diz assim, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. O que está falando aqui esse texto, né? Que isso para explicar por que às vezes uma pessoa chegou e ela já não vai exercer um ministério assim, né? Ah, chegou faz 2 semanas na igreja, virou membro, já vamos colocar essa pessoa para liderar as crianças, por exemplo. Isso não é feito porque é um cuidado mesmo que a própria palavra orienta, né? Não precisa correr para dar cargo para ninguém, né? Aqui ele fala da imposição de mãos, né? E ele fala, era dessa forma que você investia alguém de autoridade, né? Então você orava, impunha as mãos, consagrava aquela pessoa, né? É presbítero, é apóstolo, enfim. E Paulo está orientando Timóteo aqui que o nosso caráter, o caráter de alguém que deseja se habilitar ao ministério, precisa ser aprovado. E como que aprova esse caráter? É servindo no pouco, no pequeno mesmo, né?
eu lembro que logo que eu cheguei na igreja, estava tendo um musical, né? E acho que o Marcelo ia ter uma encenação lá, e o Marcelo chegou para mim e falou assim: eu precisava de alguém para. Eu queria muito participar cantando, né? Tal, mas não era o tempo, né? Era muito recente a minha chegada. E aí o Marcelo falou assim para mim: precisava de alguém para apagar e acender a luz em tal hora. E eu lembro que eu fiquei tão feliz com aquilo de verdade, assim. Nossa, eu vou participar do musical, eu vou apagar e acender a luz. Mas porque eu me senti parte, né? E é no pequeno, então, tempos depois eu pude ter o privilégio de participar de um musical, de uma cantata, né? Mas como que eu comecei? Apagando e acendendo a luz só uma vez. Então, assim, não tô falando isso, tipo, para dizer que, como ela é boazinha, não é isso. Mas para dizer que muitas vezes o Senhor coloca pequenos desafios diante de nós, pequenas, entre aspas, necessidades, né? E a gente fala, mas o ministério não é meu, eu não vou tomar parte. Não é minha responsabilidade, né? Então, é isso. Queria deixar isso para vocês, que a gente saia assim motivado hoje daqui a realmente tomar parte, independentemente de título, de cargo ou não cargo, né? Mas do encargo, de saber que nós somos filhos de Deus e a gente é chamado para fazer esse reino acontecer aqui na Terra. É isso. Alguém quer comentar algo mais? Senão a gente já passa o desafio da semana para vocês. Tem lição de casa. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, só lembrar que você comentou do desafio da semana retrasada. Sim. E eu confesso que assim, eu sou totalmente diferente de como o Carlos era, né? Ele, principalmente na época de pandemia, ele pegava esse telefone, meu filho, ligava para muita gente para saber como tá se lidando com o culto online, né? Que depois voltou presencial e já não estava com a gente. E aí aí quando você lançou o desafio, e veio, na hora que você falou, veio um casal de amigos, né? Que realmente fazia um tempo que eu não via nos cultos presenciais. E aí eu, prontamente na semana, eu liguei, e como era um casal que a gente, um período discipulou aqui, né? Na época que a gente estava aqui antes de ir para Leme, eu falei a minha linguagem de amor, né? Num áudio. Demorou para ter um retorno, eu falei, meu Deus, né? Mas fiquei na dispensação do Senhor, na intercessão. E logo em seguida, tanto para o homem como para a esposa, mandei o áudio para os dois, né? E eu tive um retorno muito gostoso. Só que eu fui viajar domingo, né? No feriado do dia 2. E eles estavam, fiquei sabendo que eles estavam no culto. Que bênção, que legal. E nesse domingo eu encontrei com a minha amiga lá. No final do culto, dei um grande abraço, né? E fiquei muito feliz por eles estarem lá. Que legal, Edi. Obrigada por compartilhar. Para quem não estava na aula passada, a gente lançou um desafio de se você se lembrasse, né, de alguém que está meio sumido, né, tá meio afastado, para mandar uma mensagem, né, tentar combinar alguma coisa. Eu fiz também a minha parte, consegui que a pessoa viesse jantar aqui em casa, foi uma bênção também. E é isso é reino de Deus, é todo mundo cooperando, né, para que esse reino continue crescendo, continue alcançando mais pessoas. E, bom, diante disso eu quero lançar então o desafio dessa próxima semana, porque aqui a palavra de Deus fala, eu vou repetir isso toda a aula, que feliz é aquele que ouve as minhas palavras e pratica, né? Então não basta a gente ser só ouvinte da palavra. Se a gente não põe em prática, a Bíblia chama de insensato ou insensata, né? A pessoa que ouve e não põe em prática. Então, diante de tudo isso que a gente tem conversado aqui, aprendido juntos, queria propor esse desafio aqui, então. Procure algum líder de ministério ou algum membro da equipe também pode ser, durante a semana e ofereça-se para ajudar em algo. Pergunte sobre os principais desafios do ministério. Caso ele ou ela, né, diga que não está precisando de nada, ofereça uma oração.
vale também se prontificar para ajudar com alguma manutenção da igreja. Então, esse é o desafio lançado para essa semana, tá? Procure alguém, fala, olha, Paulo, como que tá o Bet School, Paulo? Né? Acho que vocês até pegaram um finalzinho da minha conversa aqui com ele, né? A gente trocando uma ideia sobre algumas coisas para o próximo ano. Paulo, como que tá? Né? Você tá precisando de alguma ajuda? Tem algo que eu possa fazer? E se o Paulo fala, olha, por enquanto tá tudo bem, né? Não estou precisando de nada. Você vai e fala, então, Paulo, eu vou orar por você. Gente, isso é tão importante, isso é ser parte, né? Vou falar, Verinha, obrigada pelo lembrete, vou falar assim. A gente tem que combinar que a próxima aula é feriado, mas então só para concluir, né? No louvor, na dança, né? Com os jovens, com os adolescentes, né? Tá precisando de alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer? Às vezes, sei lá, os adolescentes, você vai semear um lanchinho num encontro que eles tiverem, eu não sei, mas vamos ser parte, e independentemente de é meu ministério ou não é, né? Enfim, e o Senhor vai colocar no seu coração, eu tenho certeza, quem é a pessoa que você precisa procurar nessa semana para oferecer isso aí, tá bom? E eu quero ouvir mais testemunhos na próxima aula. É importante que a gente fale, né? Porque isso a gente encoraja uns aos outros também. Então, Di, principalmente você aí que comentou do testemunho, muito obrigada. E é isso, gente. Só para confirmar, então, próxima aula cai num feriado. É dia 15 de novembro, tá? Então, a gente vai dispensar vocês desse dia, descansar. Essa matéria tá muito boa, é para digerir com bastante calma, né, Paulinho? Para ter bastante tempo de pensar, de digerir, de ruminar e de colocar em prática. Então, dia 15, que é a próxima segunda-feira, nós não teremos aula. E aí, na outra segunda, que é dia... Deixa eu ver rapidinho aqui. Alguém já falou? 22. 22. Dia 22 estaremos de volta, tá bom? Com a nossa aula 3, que a gente vai falar sobre célula e discipulado. Vai ser uma bênção também, não percam. E é isso. E aí a última 29 do 11. Ô Gui, amigo, mas fiquei tão feliz que você entrou aqui hoje. Deus abençoe. Deus sabe, né? Na correria dos nossos empreendedores também. Estão servindo aí no reino, fazendo discípulos. Gente, vou orar. Ó, o Paulinho tá avisando aqui, Gui, que as aulas ficam gravadas. Não dá para assistir depois. Vou orar aqui para a gente encerrar. Pastor Samuel, parabéns, novos talentos. Obrigada, pastor. Vamos orar então. E é isso. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo em que nós estivemos aqui conversando, interagindo com a sua palavra principalmente, entendendo mais sobre a visão da nossa comunidade. Senhor, eu quero aqui pedir, Senhor, e honrar mesmo a vida do nosso pastor, da pastora Amélia também, que em primeiro lugar são as pessoas que ouviram o chamado do Senhor, têm ouvido e têm atendido as direções do teu Espírito. Agradeço também pela vida do Paulo, Senhor, e da Vera, à frente desse ministério de ensino. Senhor, muito obrigada. Abençoa essas casas, essas famílias. Pai, cada ministério, cada área da nossa comunidade, Senhor, jovens, adolescentes, crianças, Senhor, sabe, aconselhamento, Esther, homens, Deus, desperta-nos, ó Pai, para vermos as necessidades. A palavra diz que os campos estão brancos, mas que são poucos os trabalhadores, Senhor. Não deixe que nós fiquemos, sabe, dispersos, ou mesmo dormindo, Senhor, enquanto o trabalho do Senhor precisa ser feito. Nos ajude a manter as mãos dos nossos líderes erguidas, sabe? Nos ajude a animar aqueles que estão desanimados. Nos ajude, Senhor, a ouvir a tua voz quando o Senhor colocar alguém no nosso coração, seja para orar, seja para oferecer uma ajuda. Deus, nós realmente te pedimos, ó Deus, um coração maduro, um coração como o de Cristo, Pai. Não deixe que nenhum de nós aqui se frustre ou desanime, se envolvendo em algum ministério, mas que nós olhemos sempre para o Senhor, sabendo que todas as coisas que estamos fazendo aqui são para Ti em primeiro lugar, é para a glória do Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo, que essa palavra fique gravada em nosso coração e que possamos pôr em prática, dia após dia. Em nome de Jesus, amém. Gente, muito obrigada. Obrigada. A gente se vê então dia 22, feriado, a gente descansa.
Dia 22 estamos de volta. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Obrigada, Gui. Obrigada, Gui. Boa noite, boa aula, viu? Boa Deus noite. abençoe. Deus abençoe, Di. Obrigada, Boa Silânia. noite, pessoal. Boa noite, Paulinho. Obrigada.